Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Filho de produtores rurais, o Hugo Garcia carrega nas veias a paixão pelo agro. Cresceu acompanhando a rotina do pai na lavoura de feijão no interior de São Paulo, cultura que naquela época era colhida manualmente, mesmo em áreas mais extensas, realidade bem diferente da atual. O grão, aliás, segue no foco do agricultor, que hoje cultiva o alimento em terras irrigadas na fazenda em Santa Rita do Trivelato, médio norte de Mato Grosso. Ele semeia o feijão na mesma área em que foram colhidas as plantações de soja e de milho. É a chamada terceira safra, viabilizada pelos pivôs de irrigação. Um exemplo de como o uso estratégico do recurso hídrico potencializa o campo, minimiza riscos e garante maior oferta de alimentos. A irrigação representa segurança para quem produz. Quem afirma é o nosso convidado, que além de agricultor, está à frente da Aprofir, a associação que representa os produtores de feijão, pulses, cultivos especiais e irrigantes em Mato Grosso. Testemunha dos benefícios proporcionados pela irrigação, destaca o papel fundamental do uso desta tecnologia, especialmente diante de mudanças no comportamento do clima, como a seca severa registrada este ano em Mato Grosso. Frente ao grande potencial de expansão da agricultura irrigada no estado, aponta os desafios, entre eles as dificuldades na concessão de outorgas e financiamentos, além dos problemas no fornecimento de energia elétrica, que, em alguns casos, chegam a inviabilizar o investimento em irrigação. Hugo Garcia, cara, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Te agradeço, pela disponibilidade na agenda. Sei que você vive na correria, a gente conversa muito aí, sempre numa reunião ou outra em que a gente se encontra, cara. Sei que você é um cara bastante atuante, tem levado o nome e o trabalho da Aprofir adiante, todas as demandas dos irrigantes aqui em Mato Grosso, de pulses, feijão, enfim, a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu começo já lhe saudando, lhe agradecendo, cara. Como é que você está? Seja bem-vindo ao podcast do Patrone, tudo bem? Tudo bem, Patrone. Eu que agradeço o convite. É um prazer poder fazer parte desse podcast, poder participar com você e tirar todas as dúvidas e poder explicar um pouquinho sobre pulses, feijão, irrigação para todo mundo aí. Maravilha. A gente está exibindo esse bate-papo aqui com o Hugo uma semana depois de trazermos aqui também no podcast um dos grandes nomes da irrigação mundial, quando a gente fala em agricultura irrigada, que é o professor, o Christopher Neal, que é um dos parceiros, inclusive, da Aprofir, num trabalho a várias mãos, que busca justamente mapear e nortear a expansão da nossa agricultura irrigada aqui em Mato Grosso, que tem um potencial incrível, Hugo? Com certeza. O professor Christopher é um professor muito conceituado mundialmente, Ele tem uma autoridade sobre irrigação gigantesca e tem nos ajudado muito a estudar um pouquinho toda essa parte de irrigação, de águas subterrâneas, superficiais do estado do Mato Grosso, e é onde a gente está fazendo junto com o estado do Mato Grosso, junto com a SEDEC, junto com a Aprofir também, um trabalho para a gente levantar todos esses dados para poder passar para a SEMA e ela ter segurança para poder fazer as outorgas de uso da água aí com tranquilidade. Maravilha, a gente trouxe esse número no episódio passado, vou reforçar aqui para quem não ouviu, já fica o convite para que vocês ouçam, pessoal, acompanhem essa entrevista muito bacana, esse bate-papo, mas Mato Grosso hoje irriga algo em torno de 205 mil hectares, se eu não estou enganado, e tem um potencial de chegar a pelo menos 4 milhões aí de hectares irrigados, isso áreas com realmente potencial para a agricultura, ou seja, aptas para esse desenvolvimento do nosso cultivo de grãos, enfim, de fibras, enfim, o que for possível no campo. Correto, Patrone, é isso mesmo, os dados são esses. Hoje a gente está com em torno de 205 mil hectares de área irrigada do estado do Mato Grosso. Nós temos um potencial através dos estudos secundários ainda, que os primários estão sendo finalizados, que já nos alcançou em torno de 4 milhões de hectares de área irrigada, mas eu acredito que no final desse estudo, essa área vai aumentar e vai ter um aumento substancial, vai ser um aumento grande. O estado do Mato Grosso é um estado muito rico em água, Os 4 maiores aquíferos do país estão dentro do estado do Mato Grosso, nós temos muitos rios e nós temos um potencial de irrigação gigantesco, Então, a gente vai criar todos esses dados para mostrar o quanto a gente tem capacidade e o quanto a gente pode usar de água e ter para dar para os órgãos públicos, que nem a SEMA hoje, que é outorgante de água no nosso estado,
segurança para ela poder outorgar e liberar o uso da água para os agricultores, né? Não é só para os agricultores, para as indústrias em geral, para tudo, né? Maravilha, né? A gente falou bastante sobre isso no outro episódio, né? Que justamente encontrar o nosso potencial, pensando sempre num desenvolvimento muito seguro ambientalmente. Esse é um crivo que vocês, inclusive, fazem questão de destacar sempre, né? É entender esse mapeamento, nossos potenciais, para que essa expansão seja feita dentro das medidas necessárias para garantir esse abastecimento, essa produção e, claro, essa sustentabilidade que a gente sempre prega, né? E, inclusive, servindo como exemplo o modelo adotado de governança das águas, né, da governança dos recursos hídricos, que é adotado inclusive em Nebraska, né, que é o estado que mais irriga nos Estados Unidos, né? Isso, é o estado que mais irriga nos Estados Unidos e ainda irriga por poços artesianos. Lá é um estado que tem em torno de 3 milhões e 500 mil hectares irrigados, tem mais de 100 mil poços artesianos, né? Então é um estado que ele tem um controle da água em tempo real, ele sabe o que está sendo retirado da água, tanto da parte subterrânea como de rios, e sabe que está sendo retornado também, porque a água ela é reciclável, você tira, mas ela volta. Então as pessoas, assim, o achismo, né, as pessoas acham, né, eu escutava muito isso, eu sou irrigante já faz mais de 10 anos, e a irrigação acaba com a água. Não, a irrigação não acaba. As pessoas não têm conhecimento, né, e esse é o papel da associação, levar conhecimento para todo mundo e explicar, para as pessoas ter tranquilidade quando vai avaliar isso daí. Por exemplo, só para você ter uma ideia, um dado, Patrônio. Hoje, no Brasil, a gente usa não chega a 0,5% de água para irrigação. Então, assim, não é nada. 0,5% de água vai para irrigação. Então, as pessoas falam, irrigação acaba com a água. Como que acaba com a água? Com 0,5%? Então, assim, isso é uma mentira muito grande, né? E outra coisa, vamos lá, uma coisa muito simples que a gente aprendeu na escola. Se você não utiliza a água do rio que está passando naquele momento, o rio vai para onde? Para o mar. Vai se tornar uma água salobra, sem consumo. Então a gente não vai consumir essa água. E a irrigação, o que acontece? Ela é utilizada naquele momento que realmente necessita. Por que serve a irrigação? Essa é uma pergunta muito bacana, uma pergunta e uma resposta que eu sempre falo. Por que serve a irrigação? A irrigação é feita para quê? Para garantir a primeira safra, que é a soja do Mato Grosso, garantir a segunda safra, que é o milho, e ter a possibilidade, ou o algodão, né? E ter a possibilidade de ter uma terceira safra, né? Pode ser o feijão, pode ser um arroz, pode ser N pulse, grãos especiais. Então tem N oportunidades no mercado e variedades aí. Então a irrigação é feita para isso. Nenhum irrigante vai irrigar a sua lavoura sem necessidade, porque é caro, não é barato irrigar. É um custo muito caro hoje para se irrigar. Só que ele é muito vantajoso, é uma segurança econômica muito grande. As pessoas falam, já escutei de pessoas assim, mas o Mato Grosso não precisa de irrigação. Mato Grosso chove muito, chove 2.000 milímetros por ano, 2.200. Realmente, o Mato Grosso tem um índice pluviométrico muito, muito regular. Só que nem sempre, Patrônio, essa chuva cai no momento certo. Então não adianta nada chover os 2.200 milímetros na hora da primeira safra. Por exemplo, nós passamos pela maior crise hídrica do soja, que a gente já teve na primeira safra esse ano passado. E falar que não choveu, choveu os 2.000 milímetros. Só que choveu em momentos errados, né? Por exemplo, na hora que a soja está em processo de reprodução, que é o enchimento de grão, não tinha água, né? Então, assim, não tem como produzir grão sem água. Na mesma coisa no milho. O milho, a nossa produção não vai ser menor do que a do ano passado, porque em março ficou ali um veranico de 20 a 30 dias em algumas regiões, e bem na hora do enchimento de grão. Então, aí que funciona a irrigação. Você vai ligar no momento certo, na hora certa, para corrigir esses detalhes, né? Então a irrigação é feita para isso. Eu falo que a irrigação, ela é o futuro do agro, porque ela traz uma segurança econômica para a agricultura fantástica. E quais são os dois motivos que você pode perder uma lavoura? Ou é por excesso de chuva, ou é pela falta de chuva, correto? Porque se falar que você pode, por falta de manejo, dá um erro do produtor, isso é inadmissível. Então vamos usar esses dois exemplos, excesso e falta. O excesso, ele te dá o grão ardido, correto, patrão? Só que o grão ardido você colheu. Você compra uma soja, vamos supor, um exemplo. Você compra uma soja ardida com 30%, 40%, você vai lá, compra do seu vizinho uma soja boa, você mistura, você consegue recuperar o seu grão. Você consegue ajeitar para se tornar uma soja padrão. Agora, quando você tem uma seca, o grão não existe. Então a perca é 100%. Então, assim, hoje o prejuízo econômico de uma seca é muito maior do que o prejuízo econômico de um excesso de chuva.
Então, a irrigação ela tem uma vantagem econômica muito maior que um excesso de chuva, né? Por causa de uma seca. Então, assim, a irrigação ela traz uma segurança econômica para todas as pessoas que financiam o agro, para o agricultor em si. E outra coisa, o volume financeiro de uma fazenda, eu falo assim, eu tenho uma conta que eu faço, hoje um agricultor que coloca 1/3 da sua área, o agricultado que ele tem, por exemplo, 1.000 hectares, um agricultor de 1.000 hectares, um modo de 1.000 hectares, tem 333 hectares de área irrigada. Ele dobra seu faturamento bruto da sua propriedade. Então, olha o movimento financeiro que tem. Isso não é só para o agricultor, isso é para a classe inteira. Você movimenta isso no comércio local, movimenta o Estado, movimenta todo, emprego. Então, assim, isso traz um benefício para toda a classe, né? E outra coisa, traz um benefício para a população, em questão de alimento. Nós sabemos e temos estudos que falam que nos próximos anos, em 2070, o mundo vai ter 10 bilhões de pessoas. E como é que a gente vai produzir alimentos se a gente não tiver irrigação? Não tem como. E tem estudos que falam também, Patrônio, que nos próximos 30 anos, a nossa segunda safra do Mato Grosso está comprometida. Por quê? Mas como assim, Hugo? Vamos lá. Há 30 anos atrás, nossos 2.000 milímetros, que eu falo aqui, como exemplo do índice médio, levava 245 dias para cair essa água. Hoje, nesse período agora, de 2024, ele está levando 205 dias, baixou 40 dias já. E a previsão para os próximos 30 anos é para cair para 170 e 180 dias. O nosso segunda safra de milho está comprometida. Então, assim, se a gente não se espertar e não se programar com irrigação, a gente vai ter um risco muito grande de a gente não produzir a segunda safra nem a terceira mais. E não é porque o Mato Grosso não é fértil, é porque o clima está mudando, entendeu? E isso, então a gente tem que o quê? Se antecipar. E não é o Hugo que está falando, não é a Profir. Isso são dados científicos que mostram, né? Então, assim, até quem nos passou isso foi o professor Marcos Reus, que é da Universidade Federal de Viçosa, que faz parte também desse projeto, desse estudo, passou para o governador Mauro Mendes. Ele entendeu isso, a importância do agro. Tanto que o governador Mauro Mendes é um defensor hoje da irrigação ferrenho. Qual que é o futuro da agricultura? Irrigação, ele fala muito claro. Ele deu algumas entrevistas agora, as últimas entrevistas, ele fala, irrigação é o futuro do agro. E realmente é, porque ele garante a produção. Ele te dá uma garantia, uma sustentabilidade econômica muito forte. E isso vai ser um grande sacada para todo mundo aí que tem área. E outra coisa, a irrigação é sustentável. Se você pode pegar, por exemplo, assim, eu te dou um outro exemplo, como irrigante, né? Além de estou como presidente da associação. Eu, na área irrigada, eu produzo 30% a mais do que na área de sequeira. Então, se eu produzo 30% a mais, eu preciso desmatar menos para produzir o mesmo alimento, entendeu? Então, assim, ele é sustentável, se eu consigo aumentar a produção da mesma área que eu tenho. Então, a irrigação está aqui para benefícios só, muitos benefícios. A gente está chegando numa época de muita movimentação no campo, com os preparativos para o cultivo de uma nova safra de soja. E nessa hora, você sabe que poder contar com uma empresa que tem a semente disponível mais perto da fazenda é uma mão na roda, né? Afinal, se a semente chega na propriedade muito tempo antes do plantio, há risco de perda da qualidade. E se chega depois, é a janela ideal da semeadura que fica prejudicada. Pensando em eficiência, a Agrosol Sementes tem 2 unidades em regiões estratégicas para a distribuição de suas sementes em Mato Grosso. Uma na BR-070 em Campo Verde, junto à unidade de produção, e outra no moderno centro de armazenagem, tratamento e distribuição na BR-163, entre Sorriso e Lucas do Rio Verde. Juntas, estas 2 unidades possuem capacidade de armazenar sementes para o cultivo de 670 mil hectares de soja. Para a Agrosol, estar mais perto de quem produz é sinônimo de agilidade e segurança na entrega e, claro, cuidado com o produto. É garantia de sucesso para o cliente. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66-2123-5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. Hugo, antes da gente começar a falar dos desafios, você trouxe algumas das vantagens, eu queria, como tradicionalmente a gente faz aqui no podcast, conhecer um pouco, né, do nosso convidado, nossa convidada aqui. Vamos lá, quem é o Hugo Garcia, como começa a tua história, se é natural da onde, né? Eu sei que você também tem um braço na comunicação aí, então vamos sintetizar isso para que as pessoas te conheçam um pouco mais, vamos lá. Eu sou
natural do interior de São Paulo, sou nascido em Tararé, São Paulo. Sou filho de produtor rural e de mãe de produtor rural também. Meu pai era plantador de feijão no estado de São Paulo. Nem a gente falava, era sofredor, porque naquela época era triste, mas o feijão lá era bravo. Era na época do boia fria, aquela loucura, era gente, muita gente trabalhando assim. Mas eu vivenciei tudo isso. Venho para o Mato Grosso desde 1987. Minha família tem uma propriedade rural em Santa Rita do Trivelato, que antigamente era município de Nova Mutum, né? Hoje é Santa Rita do Trivelato. E desde lá, em 2000, eu ingressei na faculdade de agronomia em Curitiba, me formei em agronomia e final de 2004 vim para cá e estou morando no Mato Grosso desde 2004, porque já faz 20 anos que eu realmente resido no Mato Grosso. Me considero hoje mato-grossense de coração e estou aqui lutando pelo agro e confio muito e sei que temos muitas batalhas e muitas vitórias para frente aí. Hoje você produz aonde? Em Santa Rita do Trivelato. A mesma propriedade? A mesma propriedade. É a mesma propriedade que a gente tem lá da família, que é uma propriedade do meu pai, eu arrendo a propriedade dele lá. E eu estou plantando hoje 1.500 hectares de lavoura, faço 1.500 hectares de soja, 1.500 hectares de milho e tenho 850 hectares de área irrigada. E faço feijão agora na terceira safra. Ou seja, pelo menos 850 hectares você consegue fazer 3 safras no ano ali, que é justamente a área que está sob pivô, né? Mostrando o quanto é importante aproveitar realmente o recurso hídrico com consciência. A gente está frisando sempre isso aqui porque é assim que eu sei que o trabalho tem sido feito e é assim que tem que ser, né, Hugo? Essa é uma bandeira que vocês sempre levam adiante justamente para minimizar os achismos, né? Reduzir as informações equivocadas que são colocadas aí. É bem isso, Patrone. A irrigação é para isso. E eu falo muito simples, cara, nenhum irrigante vai utilizar a irrigação sem necessidade. Então, assim, é muito caro para você usar a irrigação. Ele é utilizado se realmente necessita. Se eu não precisasse ligar em um minuto, eu ia ser grato, mas eu tenho momentos que não chove no Mato Grosso, então eu preciso usar. Então, assim, o Mato Grosso é um estado abençoado. E eu falo que a irrigação é o futuro do agro e ele é o futuro maior ainda para a agricultura familiar. Porque você vai resolver o problema da agricultura familiar pela irrigação. Como é que você vai colocar para um agricultor familiar que, sei lá, tem uma área de 10, 15 hectares para plantar soja, milho, feijão? Não tem como, patrônio. Você tem que colocar um produto de alto valor agregado, né? Eu estive em Brasília há 3 semanas atrás, e na Inovagro, até dei uma entrevista para o canal Rural lá também. Lá estava a Codevasp. A Codevasp tem um projeto muito interessante, chama-se Rota das Frutas. Olha para você ver que interessante. E os agricultores familiares de Brasília estão produzindo blueberry. Sabe quanto fatura bruto blueberry por hectare, patrônio? Eu fiquei assustado. Não tem ideia, cara. Eu também não tinha ideia. 1,5 milhão a 1.800.000 reais por hectare. Meu Deus. Ele produz de 20 a 22 mil quilos de blueberry por hectare e é vendido em torno de R$80. Isso é bruto, lógico. Mas, cara, se sobrar metade, olha o valor agregado que tem. Essa é a salvação da agricultura familiar. Eu falo que a agricultura familiar vai se salvar através da irrigação, porque você vai fazer uma fruticultura, que tem alto valor agregado, ou uma hortaliça, ou, sei lá, uma hidroponia. É produtos de alto valor agregado. Eu falo assim, como mato-grossense de coração, fico abismado que todos os dias no nosso estado a gente recebe em torno de 50 a 60 caminhões de fora do estado trazendo frutas e verduras aqui. Um estado que nem o nosso. Então, assim, é ser demagogo demais, assim, é de dar risada. Mas a gente, com certeza, nos próximos anos, a gente está fazendo um trabalho de conscientização nessa demanda e eu tenho certeza que a gente vai mudar e vai corrigir esses gargalos aí. Maravilha. Ô Hugo, uma pergunta que eu sempre faço aqui para quem participa do podcast, você já falou, né? Tinha o pé no campo aí, né? Filho de produtor rural, de produtora rural, seu pai plantava feijão, como você destacou. Qual que é a tua primeira lembrança que vem de campo, assim, cara? De uma imagem no campo? Qual que é a primeira memória que você busca lá da tua infância? Primeira imagem que você lembra ter visto? Cara, a minha imagem que eu lembro, eu em cima de uma Miaki. Miaki é uma colhedeira de feijão, que é arrastada pelo trator. Eu ficava lá costurando os sacos, que era ensacado, e os boias frias na frente, fazendo as leiras de feijão. Aquilo é uma imagem que vem na minha cabeça sempre, quando eu planto feijão. E essa é a minha primeira imagem do agro, sabe? Você tinha quantos anos aí aproximadamente nessa época? Eu tinha uns 4, 5 anos. Era uma fazenda grande lá? Para a região era grande, patrônio, porque era 500 alqueires. Naquela região do interior de São Paulo, isso é uma área muito grande, em torno de 1.250 hectares, né? É se considerado uma área grande lá nessa região.
E era uma agricultura completamente diferente do dia de hoje, né? Só pra gente fazer um pouco esse paralelo aqui, né? Completamente. E o meu pai, naquela época, tinha irrigação na propriedade dele. Só que a irrigação dele era diferente da de hoje, né? Porque hoje a gente tem pivôs centrais, que é aquele pivô que fica rodando, né? Naquela época, eram tubulações que iam ligando uma na outra, com canhões, ia molhando, daqui a pouco molhava no outro. Cara, era um manejo gigante, mas funcionava. A colheita ali era o que era? Manual? A colheita era manual, boia fria, né? A gente chamava de boia fria, que são as pessoas que iam lá colhendo o feijão na mão, ia fazendo as leiras, e daí vinha uma máquina que chamava-se miaque, que é a batedeira de feijão, que ela recolhia o feijão que estava... Depois que a boia fria fazia essa colheita, ficava em torno de 3, 4 dias secando. Daí vinha essa máquina para bater o feijão. Batia e ia sacando o feijão naqueles sacos de sopa, e a gente ia costurando e ia soltando o feijão para trás. O mais legal é que aquela região chove muito. E daí, tipo, a gente tava soltando, do nada, a gente tinha, sei lá, 100 sacos de feijão já colhido e ia querer cair uma chuva. Era uma loucura, que nós ia correndo para carregar o feijão para guardar pro barracão, porque senão perdia tudo. Era um sarro. Rapaz, a gente aprendeu muita coisa naquela época. Ah, imagina. E fica na lembrança, né, cara? Uma lembrança gostosa, para pensar aí os anos que fazem, o que avançou, a gente consegue entender por que a gente, né, conseguiu ocupar esse lugar de destaque no mundo quando a gente fala em produção de alimento, né? Realmente uma evolução muito grande, com muito esforço, né? E um trabalho mirando sempre o desenvolvimento, né? A gente vê hoje colhedeiras, que nem a colhedeira. Hoje a gente colhe feijão com colhedeira que nem colhe soja. Ela colhe feijão. Meu pai mesmo fala assim, cara, que coisa. A gente nunca imaginava que isso ia acontecer, né? E está acontecendo. Então, a tecnologia, a informação está facilitando o trabalho, né? Então, assim, as coisas vêm se facilitando e vem melhorando muito. E com certeza a gente vai ter muitas coisas boas indo para frente. A evolução está sendo muito rápida, né? Hugo, antes da gente falar um pouco dos desafios, né? Eu estou jogando a bola para a gente falar dos desafios mais para a reta final do nosso bate-papo. Eu citei ali que você se apresentaria e que você tem um pezinho, um braço na comunicação, né? Vamos explicar isso para quem está nos ouvindo aí. Qual a tua ligação com a comunicação, além de ser um porta-voz do agro, né? Quando eu vim para o Mato Grosso em 2004, 2005, eu plantei bem naquela época que a gente teve o grito do Ipiranga, então o agro não estava muito bom, né? E daí o meu pai naquela época falou, meu filho, se você continuar no agro não vai dar muito certo, né? Vamos lá para Nova Mutum, a gente tem algumas coisas para fazer lá. Daí eu fui para Nova Mutum, a gente tinha umas áreas para lotear em Nova Mutum, fizemos alguns loteamentos, e naquele momento eu tive a oportunidade de comprar uma televisão em Nova Mutum, e alguns anos depois de arrendar uma rádio lá também. Então eu fiquei... Hoje eu tenho ainda essa televisão, a rádio, eu fiquei na frente dela durante 8 anos, que é a rádio do seu Oswaldo Sobrinho lá. Então, assim, gosto muito da comunicação, me vejo muito dentro dela e aprendi muito com ela e sou muito grato de ter tido essa oportunidade de fazer parte da comunicação, ser companheiro de vocês aí e faz um trabalho fantástico e que é muito importante, porque a comunicação te traz informação, te traz conhecimento. E muitas pessoas vão ter conhecimento através do que a gente transmite. E o que é muito bacana esse trabalho de vocês de trazer informação e conhecimento para as pessoas, porque, como eu sempre falo, a gente padece por falta de conhecimento, né? E eu uso um termo que é até um pouco pesado, eu falo assim, cara, a gente só perde por causa da ignorância. A ignorância não é um termo feio, porque a ignorância quer dizer o quê? Que você não tem conhecimento daquilo. Mas como é que você deixa de ter? É só você aprender. E como é que você vai aprender? Através de um podcast que você está fazendo, para levar conhecimento para as pessoas. E essa é a importância. Eu sou muito grato e gosto demais de comunicação, gosto demais de televisão, de rádio. Eu acho que se eu não fosse agricultor, eu ia ser apresentador que nem você. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu não te perguntei ainda pessoalmente. Claro, você é um empresário da comunicação então, mas você chegou a apresentar ou estar na frente de algum programa da tua grade ali mesmo ou não? Não. Só como entrevistado mesmo? Só como entrevistado. Eu acho que isso daí eu também não posso, né? Vocês são formados em jornalismo e tudo, então assim, cada um, né, tem que fazer o que pode. Mas eu sempre tive uma visão boa, opiniões a gente dá. E eu sempre participei disso e gosto demais, mas não tive essa coragem ainda. Mas eu acho que se tivesse a oportunidade, faria também com o coração. E você sabe, é nada mais do que experiência e aprendizado. A gente vai aprendendo, vai se soltando. Então, e eu gosto de falar, né? Que você já percebeu? Então, vai embora. Isso é bom. Isso é bom, cara. Eu fiz a provocação com relação à comunicação porque queria que você realmente trouxesse essa informação aqui,
porque a gente sabe que é um dos desafios do agro é realmente conseguir comunicar para outro público e não para o nosso próprio público, né? Então, Isso. realmente, sempre que a gente pode falar dessa necessidade de estarmos nos comunicando cada vez melhor, encontrar onde são as eventuais falhas, né? Então, acho que é um caminho sempre de ser lembrado, né, Hugo? E eu sou defensor nisso, patrão. Em todas as reuniões que eu sou chamado, eu falo, gente, vamos. Eu estava em Brasília, que nem nessa reunião, eu estava lá no Ministério, no MDE, e depois a gente estava no RENAI, lá na Frente Parlamentar de Agricultura. Eu falei, cara, a gente tem que investir em mídia, levar para a sociedade o que o agro está fazendo, porque as pessoas falam mal do agro por falta de conhecimento. Como é que você vai levar? Mostrando as imagens. Eu sempre falei assim, contra fatos não há argumento, né? Você mostrando que a realidade está aqui, as pessoas enxergando, ela não tem como ela falar diferente. Eu sempre falo para as pessoas, talvez eu não vou estar aqui, você não vai estar aqui, nossos filhos também não, mas talvez nossos netos ou bisnetos vão ver um dia, patrônio, as pessoas implorarem para nós do Brasil e do Mato Grosso produzir alimentos, talvez implorarem, talvez para nós abrir um pouquinho mais de área, porque vão estar passando dificuldade, porque não vai ter comida, entendeu? Então, essas coisas que as pessoas têm que entender. Se as pessoas estão tendo comida hoje lá em São Paulo, no Rio, sei lá, onde que seja, porque tem alguém aqui produzindo. E nem nós estamos passando agora com esse problema seríssimo das pessoas, dos órgãos públicos, querendo, do órgão público aí de justiça, querendo proibir o uso de glifosato. Cara, que absurdo, sabe? Por achismo. Cara, se você proíbe o uso de glifosato, a agricultura no Mato Grosso inviabiliza. E outra coisa, se você for usar outros produtos, você vai usar 2, 3 produtos muito mais problemáticos que o glifosato. Então, assim, as pessoas não percebem que as pessoas estão lutando isso, porque o que acontece? O glifosato quebrou a patente, então hoje todo mundo pode produzir. Então, as grandes multinacionais estão querendo o quê? Né? Ficar novamente na mão dela. Então, assim, será que é pela saúde das pessoas ou é por interesse econômico? Então, as pessoas têm que entender e parar com esses achismos. E tem que ter conhecimento, falar com conhecimento, né? Ver os dois lados. Tudo, a gente pode chegar num bom senso. Muito bem. Só para trazer essa informação para quem está nos ouvindo, né? Essa situação que o Hugo comentou aqui é uma ação do Ministério Público aqui em Mato Grosso, Ministério Público do Trabalho, né? Contra o uso do glifosato, que é o principal herbicida utilizado, né? De fato, na agricultura, né? Para controlar o mato, vamos dizer assim, né? E que permitiu o avanço da nossa agricultura aqui no Cerrado pelo seu mais variado fim, né? E essa ação, ela é contra, tem como RES, né? A AMPA, que é a Associação Mato Grossense de Produtores de Algodão, a FAMATO, que é a Federação de Agricultura e Pecuária aqui de Mato Grosso, e a APROSOJA aqui em Mato Grosso, né? Entre o objeto ali da ação seria justamente colocando essas entidades que o objeto da ação é que as entidades, elas proíbam os associados ali de utilizarem o glifosato, né? Mais ou menos assim, é algo que está em discussão, né? Não tem fundamentação técnico-científica comprovada que sustente essa ação, né? Isso a gente já andou acompanhando, mas de qualquer forma ela está na justiça e gera uma dor de cabeça, uma preocupação muito grande aí para o setor produtivo e para os agricultores que temem, né, que qualquer eventual restrição ou proibição desse uso, desse importante, né, produto utilizado na nossa agricultura, o que isso pode causar, né, em efeitos práticos no campo, né? Ou seja, pode ser o fim da nossa agricultura, da maneira como ela é hoje, isso nas palavras do setor produtivo. Estou só reproduzindo aqui, o Hugo comentou mais ou menos também nessa linha. Vamos adiante aqui, Hugo, porque eu citei algumas vezes que você falaria sobre os desafios, né? A gente vê os nossos potenciais, o trabalho que vocês têm buscado fazer para que a gente possa aproveitar com segurança ainda mais desse potencial que a gente tem de recurso hídrico, mas eu sei que no dia a dia, hoje a gente tem muitos gargalos, muitos desafios ali que vocês estão constantemente tendo que lidar. Eu queria que você pontuasse esses desafios para a gente. Então, eu posso falar para você hoje, como presidente da associação da Profir, né? Vamos lá. Que a Profir é a Associação dos Produtores de Feijão, Pulse, Grãos Especiais e Gigantes do Mato Grosso. Qual que é o grande desafio nosso da associação? Hoje, produzir variedades específicas para o estado do Mato Grosso, que a gente ainda não tem variedade de feijão, variedade de pulso, variedade de grãos especiais específicas para o estado. Né? A gente utiliza variedades que são criadas no estado do Paraná, de São Paulo, trazemos para cá. Talvez a gente possa criar alguma variedade nova para o estado que tenha um potencial muito maior. É que nem é feito no soja, no milho. Isso é um desafio nosso. Um outro desafio eu falo que hoje a irrigação ela tem os 3 gargalos dentro dela.
chama-se outorga, que é a liberação do uso da água, né, de você poder irrigar, energia elétrica, nós estamos tendo um problema muito sério de energia no estado, e financiamento. Nós temos que corrigir isso urgentemente, porque a gente, como associação, é cobrado pelo Estado para a gente fazer o maior movimento possível para que o Estado comece a irrigar uma área mais considerável. Só que se a gente não ter não é facilidade, mas essa liberação mais rápida, tanto de outorga, liberação de uso de energia, né, e de financiamento, fica muito inviável. Então a gente está tendo um problema muito sério sobre isso, que eu falo que é esses 3 tripés para irrigação. Corrigindo isso, esses são os gargalos que a gente está lutando muito. Corrigindo isso, eu vejo que a gente vai estar fazendo um papel muito grande como associação, e é o papel que a associação está aí para fazer, né? Defender a classe. Muito bem, eu vou meter a questão da energia, né? Porque é um insumo fundamental para que vocês possam, né, utilizar de fato o investimento que foi feito. E isso a gente está citando irrigação, não estamos nem falando ainda dos armazéns que necessitam, enfim, de outras estruturas, aviárias e assim por diante. O Pedro Silvestre, repórter nosso do Canal Rural, né? Ele tem um quadro, um projeto que é o Patrulheiro Agro. Ele mostrou, inclusive, nessa semana, né, uma reportagem que trata justamente dessa situação, desse cenário, dessa preocupação. Eu queria aproveitar para que você dissesse, né, qual é o tamanho dessa preocupação de vocês com a energia e qual a limitação que essa carência de energia tem levado ao setor, né? Por exemplo, tem produtor em algumas regiões que não pode investir em irrigação ou não pode ligar os pivôs justamente pela falta de energia. Isso tem acontecido? Isso está acontecendo, não tem acontecido, patrão. Para você ter uma ideia, umas 3, 4 semanas atrás, a gente recebeu os diretores da Energisa na Profir, nos comunicando que em Sorriso eles não vão ter energia para os irrigantes se irrigar à noite. Que a gente fosse como associação atrás dos irrigantes para conversar com ele, para deixar de irrigar à noite para irrigar de dia. Eu falei, tudo bem, mas irrigar à noite tem uma eficiência e de dia tem outra. Então, assim, se você irriga, sei lá, 8 horas da noite, você talvez tenha que irrigar 12, 13 horas de dia para ter a mesma eficiência. Quem vai arcar com esses custos? Quem que vai arcar com tudo isso daí? Então, assim, e sem energia a irrigação não funciona. A irrigação é um equipamento que precisa ter uma energia de muita qualidade. Ele tem muitos produtos e módulos que se tiver alguma variedade de energia, ele não funciona. E hoje, a nossa qualidade de energia que está chegando no campo é uma qualidade, infelizmente, muito ruim mesmo. Nossas redes estão muito defasadas, né? Se você pensar que hoje 73% das redes energéticas do Mato Grosso é monofásica, então você já vê onde que a gente está pisando. Como é que a gente vai aumentar? A gente tem lugares hoje no Mato Grosso, que nem Sorriso, Primavera, que vamos supor, o Hugo é um irrigante, um agricultor em Sorriso, quero montar um pivô hoje, eu não tenho energia, disponibilidade de energia. A Energisa não consegue disponibilizar, então é impossível montar. Ela não tem energia para dispor para mim. Nem para as pessoas que ela já deu, ela vai conseguir servir. Imagine para as pessoas que vão vir. Então, assim, isso é sabido dela há muitos anos atrás. Agora, só que chegou um problema agora que agora vai explodir. E esse problema é um problema sério, né? Nem eu falei, eu tive essa entrevista que você falou do nosso amigo Pedro, ele fez comigo também, e eu falei para ele, a gente tem que sentar na mesa logo. A Energisa, setor, né, tanto nós, a Profir, como a ProSoja, como o AMPA, como cerealistas, e todo mundo está sendo prejudicado, a cidade, o governo do estado em si, porque isso traz problemas para toda a sociedade. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que nem Sorriso. Hoje, se o prefeito Ari quiser montar uma UPA em Sorriso, não tem disponibilidade de energia para uma UPA que é para cuidar de pessoas. Então, assim, olha o absurdo que nós chegamos, o estado que nem Mato Grosso. E que a gente defende hoje, você escuta também direto, que hoje o estado do Mato Grosso vai buscar o quê? Qual que é o objetivo do estado do Mato Grosso? Agora vai fazer o quê? Se agroindustrializar, correto? Como é que a gente vai fazer isso sem energia? É impossível. É impossível. Como é que a gente vai beneficiar nossos produtos se não tiver energia? Não vamos conseguir. Então, isso é um problema gravíssimo e que todos temos que sentar e tentar corrigir. Eu não estou aqui para apontar que a energia está certa ou errada. Não é isso. Eu acho que a gente tem que corrigir os nossos problemas e somar forças, tanto a Energisa quanto o setor, com todo mundo, para a gente corrigir isso, para que nós temos energia de qualidade no campo, não é só no campo e na cidade, para todo mundo. E a gente precisa disso. Nós não podemos mais falar aqui, temos problema, pegamos uma rede antiga. Cara, o estado do Mato Grosso está em amplo desenvolvimento. Nós temos que resolver, né? Resolver os problemas, não aqui ficar arrumando desculpa. É isso que eu penso.
Perfeito, perfeito. O espaço está aberto aqui, pessoal da concessionária também, falar, fiquem à vontade, tá? Para que a gente traga também essa discussão. Sei que estão sendo feitos investimentos no campo, o estado é muito grande, né? E aí, claro que as carências aparecem e por isso até o próprio Hugo coloca aqui. A gente não quer ficar acusando, batendo de frente, a gente quer sentar à mesa e encontrar soluções. Esse tem que ser o pensamento, né, Hugo? Não tem, e eles nos apresentaram também, patrão, problemas, por exemplo, assim, eles tiveram só, se eu não me engano, os números que eu vou te falar, mas quase 40, 50 milhões de prejuízo em roubo ano passado. Então, cara, isso também é um problema de segurança pública, entendeu? Um problema do Estado. Então, a gente também tem que ver o lado deles também. É fácil só ficar apontando, você está errado. Peraí, mas eu fui assaltado, roubaram tudo. Então, assim, a gente também tem que se colocar no lugar das pessoas, né? Perfeito. Então, assim, é fácil a gente apontar, vamos se colocar no lugar delas. E eu estou aqui se colocando tanto no lugar da energia e também estou colocando como no lugar dos meus associados, dos associados que eu defendo hoje, da classe. Então, a gente tem que chegar no bom senso. Só que, assim, a gente tem procurado eles há muitos anos. E, tipo assim, hoje eu percebi que agora eles parecem que tomaram uma consciência ou uma vontade de resolver esse problema muito grande. Eu acho que chegou um momento de nós todo mundo sentar e resolver isso, que é um gargalo que não é só para a irrigação, é para o estado inteiro, é para armazém, para a indústria, para cidades. Então, assim, isso é um problema seríssimo que nós temos que resolver. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Perfeito, Hugo. Estamos caminhando para o fim aqui, cara. O nosso tempo avançou, o bate-papo segue fluindo muito bem, né, contigo. A gente sempre conversa bastante quando a gente se encontra também. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Como que você vê o futuro dos irrigantes aqui em Mato Grosso nos próximos 10 anos aí? O que você projeta? O que seria um alvo possível aí nessa próxima década? Acho que nos próximos 10 anos a gente tem uma possibilidade muito grande de chegar a 1 milhão de hectares de área irrigada, patrônio. Aumentar em 5 vezes aí o atual. Eu acho que isso é possível, sabe, nos próximos 10 anos, mas é uma meta muito grande, tá? Muito grande. Se você vê que a gente está aumentando em torno de 20, 25 mil hectares por ano, a gente tem que mudar melhorar em algumas situações, que nem outorga, energia e financiamento. Se a gente melhorar esses três gargalos que eu falo para você, a gente tem um potencial muito grande. Porque assim, eu sempre falo assim, que hoje, por que a irrigação hoje está tomando essa dimensão? Eu sempre falo, hoje eu brinco eu sempre utilizo, a gente só vai para Deus, né? Ou no amor ou na dor. Quando as pessoas estão passando dificuldade, vai procurar Deus. E é a mesma situação que eu falo assim, por que as pessoas hoje estão olhando a irrigação de uma forma diferente? Porque sofreram essa safra passada por falta de água. E entenderam que a irrigação não está ali por bonito, e sim para garantir a primeira safra, garantir a segunda safra e ter uma terceira safra. E além disso, produzir muito mais, porque eu falo que numa área irrigada você produz em torno de 30% a mais do que numa área de sequeira. Então, assim, ela tem um potencial muito grande. Então, as pessoas entenderam isso e eu vejo que a gente pode chegar nos próximos 10 anos, falo de 700 a 1 milhão de hectares de área irrigada. Maravilha. Rapidamente, só para não dizer que a gente não falou sobre isso, você citou algumas vezes ali a questão da outorga. Qual é o problema hoje? É a lentidão? O que precisa melhorar? Nós temos um programa dentro da SEMA chamado Siga Hídrico que não funciona. Esse programa foi criado, acho que se não me engano, em 2021, não, foi em 2021 mesmo, e esse programa tem tido um problema seríssimo de execução. Você cadastra a sua outorga, já vai para a segunda página, já trava tudo. Então, assim, nós estamos tendo um problema técnico muito grande nele. E a gente tem que corrigir isso urgentemente, porque as pessoas estão sendo... não estão conseguindo fazer o pedido, nem o pedido de outorga para ter disponibilidade disso. Então, assim, a gente tem que corrigir esse problema urgentemente e o governador Mauro Mendes está muito empenhado nisso e eu não tenho dúvida que esse ano, agora no próximo semestre, a gente vai corrigir isso sem sombra de dúvida. E com relação a financiamentos, o que precisa melhorar na tua avaliação? Eu acredito que a gente tem que focar os financiamentos que nem o FCO da vida, esses financiamentos que vão voltados para o agro. Eu falo que são 3 demandas que a gente tem que focar. Uma é irrigação, armazém e fotovoltaica. Essas 3 demandas. Porque máquina, essas coisas, os agricultores estão bem servidos. Então, assim, agora isso a gente tem que focar. Então, pegar aonde você vai financiar. O FCO, por exemplo, que o Estado indica onde que é para ser financiado. Irrigação, aumentar o volume de dinheiro para isso, né?
Eu não sei quanto é que saiu o plano de safra desse ano agora, acho que a gente está gravando agora, está saindo os resultados do plano de safra, mas, por exemplo, o ano passado, que eu te falo, foi 2 bilhões para irrigação. Sabe o que é isso, patrônio? 70 mil hectares irrigados, é nada. Nada. Então, fala, o número é grande, né? É bonito, nossa, 2 bilhões. 70 mil hectares irrigados, é nada. Então, você tem que focar. Imagine você mudar isso para 20 bilhões e para 700 mil hectares no Brasil. Cara, você aumenta a produção sua em 30% a mais, de 20% a 30% a mais na mesma área. Cara, as pessoas têm que começar a fazer conta, sabe? O benefício que tem. Você diminuir os seus prejuízos econômicos, né? Tem uma segurança financeira na sua área. Então, se você começar a fazer essas contas, cara, você teria que investir em irrigação sem sombra de dúvida. Perfeito. E é isso. Focar nisso daí. Maravilha. Hugo, a gente tem tradicionalmente aqui 2 perguntas no encerramento. 2 perguntas não, duas provocações aqui. Vamos lá. Não chega nem a ser provocação. Vamos lá. Você vai entender como você quiser aí. Vamos lá. A primeira é a seguinte, Hugo. Eu queria que você trouxesse aqui pra gente qual a pergunta que você gostaria de um dia responder e que não foi feita pra você ainda. Falou, queria ter a oportunidade de falar disso, mas nunca me perguntaram, mas agora eu vou falar. Então, essa é a primeira. Pode ser sobre qualquer coisa, tá? Cara, que pergunta difícil, mas vamos lá. Pergunta difícil, você classificou dessa forma, então, vamos lá. O que eu queria que me perguntasse para responder? Patrões, agora você me pegou. Cara, será que lá na frente perguntar para mim se a irrigação teve uma boa aceitação na agricultura e se vai ser... Que eu acredito muito que a irrigação é o futuro da agricultura, tá? Então, assim, é isso. Eu acho que as pessoas voltarem nisso daí lá na frente, que tudo esse trabalho que a gente está fazendo, essa defesa, porque eu sou um entusiasta nisso e eu acredito que isso vai ser uma pergunta que lá na frente podem me perguntar, você acreditou na irrigação lá pro passado e ela deu certo agora? Eu falo assim, com certeza ela deu certo. Legal, Hugo. Agora a gente queria aproveitar a segunda pergunta, mas nem uma pergunta, a gente quer conhecer alguma curiosidade sobre você, Hugo. Cara, eu sou um cara que, além de agricultor, comunicador, eu sou apaixonado pela política. Então, assim, eu gosto de me envolver muito na política e eu acredito... quando eu era mais jovem, patrão, eu falava que eu jamais ia depender da política, eu ia depender do meu trabalho. O dia que eu entendi que ninguém vive sem política pública, eu quis entrar de cabeça nisso e poder ajudar. Não precisa ser eu político, entendeu? Mas poder estar envolvido e poder, pelo menos, dar minha opinião para as pessoas que são políticas. E eu acredito que se todo mundo fizesse isso, a gente ia ter um Brasil muito melhor, um estado muito melhor, cidades muito melhores. É isso. Maravilha. Você já foi político? Já esteve ocupando cargo público? Nunca estive ocupando cargo público. Eu estive agora nesse último mandato, na última eleição para deputado estadual, fui candidato. Estou como suplente, né? Não assumi ainda, mas por vontade de Deus, a gente está pronto para todas as batalhas, todas as metas aí dele e vamos assumir. Mas foi um grande aprendizado, foi muito gostoso ter participado na política, foi uma grande experiência que eu tive e eu escutei sempre de um amigo meu que eu considero muito, é o Felipe Felaton. Ele fala assim, cara, você na política tem 2 certezas, ou que você vai ganhar ou que você vai perder, mas você tem que levar uma coisa na política, você tem que sair melhor do que entrou, e eu tenho certeza que eu saí muito melhor do que entrou e abriu muitas portas para mim, as pessoas me conheceram, então assim, isso já para mim foi muito satisfatório. Maravilha, cara. E lembrando, né, que política a gente não faz só dentro do Congresso, do Parlamento, né, dentro do gabinete política, a gente faz política de setor, a gente faz política realmente de classe, a gente tem todo um trabalho político, a política na sua essência, ou seja, né, argumentar, levar propostas, né, isso todo é um trabalho que está presente na política, não apenas na política dos candidatos ali que são eleitos pelo povo. Hugo, quero te agradecer, cara, pela disponibilidade de tempo, por ter aceitado na correria da agenda da gente fazer um programa na sequência do programa anterior, falando do mesmo tema, né, de irrigação, para aprofundar um pouco mais as nossas discussões, nossos conhecimentos. Te parabenizo pelo trabalho, cara. Vi que você está com gás total, né, desde o dia da primeira entrevista que a gente fez enquanto você é presidente da Profir. Sucesso no trabalho, sucesso na Profir, né? Sei que vocês estão fazendo um trabalho com muita consciência, com muito foco, né, e com muito estudo. Isso é fundamental para que a gente consiga também vencer aquela barreira, né, do achismo, né? E o achismo, ele não é bom nem de um lado nem do outro. Vocês estão mirando justamente em derrubar isso, né, em acabar com isso por meio do conhecimento técnico de pessoas referendadas, né, que estudam, levam a ciência a sério, assim como vocês levam a produção irrigada com sustentabilidade a sério.
Muito obrigado, cara. Sucesso para você. O espaço está sempre aberto aqui para que a gente possa bater um papo e levar mais informações sobre esse tema tão importante que é a nossa agricultura irrigada. Ô, Patrone, eu que agradeço de coração e o espaço que você me dá aí, falar um pouquinho do que eu gosto de falar. E eu estou sempre à disposição, irmão. Pode me chamar a hora que você quiser. Eu gosto demais de conversar e quando a gente fala de alguma coisa que a gente realmente gosta, é muito bom. Pode me chamar sempre, conta comigo aí, sou parceiraço de vocês aí para a gente bater sempre esses papos gostosos aí. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.